Aqui da Laura Gutman, e hoje eu vou trazer uma reflexão muito legal para vocês. Vamos prestar atenção? Vamos lá? Vamos começar? Fala sobre a rigidez e a obediência. Então ela começa assim: a princípio, qualquer estrutura concreta e rígida, com leis severas e inflexíveis, pode se transformar em um paraíso para aqueles que precisam de regras confiáveis que os acalmem. Gente, olha que legal. Algumas instituições, na medida em que tenham hierarquias bem estabelecidas e que devam ser cumpridas, ou que exista uma linha de comando claro e a obediência nos exima de pensar em tomar decisões com liberdade perturbadora, se transformam em um oásis de calma e bem-estar. Não estou exagerando, a Laura fala. De fato, muitíssimos indivíduos entram e permanecem por anos, às vezes a vida inteira, em instituições cuja dureza e repressão se transformam em um bálsamo se vê de infâncias, com mães atormentadas, negligentes, descuidadas, imprevisíveis e imutáveis. Imutáveis. Olha que legal isso. Ela tá dizendo aqui, e eu não sei se vocês já se depararam com isso, eu já, tá? Ela tá dizendo aqui que existem crianças e adultos também, que eles precisam fixar raízes, ou eles gostam de fixar raízes em lugares onde a rigidez, a obediência, né, o comando é bem duro, severo, né? Por quê? Porque eles precisam alimentar aquilo que não foi alimentado na infância, né? Então, se tiveram mães atormentadas, ela diz aqui, né, que são mães às vezes com algum tipo de transtorno, uma doença mental, negligentes, mães que deixam seus filhos para que outros cuidem, né? Não fica ali em cima o tempo todo. Descuidadas, mães desatentas, né? Que às vezes esquecem as coisas. Imprevisíveis, que tem dias que tá de um humor, tem dia que tá de outro. Ou mutáveis, mães que mudam e oscilam muito a forma de educar. Então não vou nem dizer que é uma educação permissiva. Acaba sendo permissiva, mas é uma educação muito livre, muito aberta, né? E muito inconstante. E aí, quando essa criança ou esse adulto se depara com um sistema rígido, cheio de controle, ela se sente segura. E eu já vivenciei isso. Minha mãe tem um jeito mais firme de educar, né? O jeito dela tem que ser do jeito dela, as regras são dela, as ordens são delas. E o meu irmão, que tem 10 anos, tem amigos que vai até a casa dele, né, amigos da escola, enfim, que vão até a casa dele para brincar com ele. E ele tem um amiguinho que a vida desse amiguinho é muito livre, assim, né? E quando ele vai na casa da minha mãe, ele gosta de estar ali, ele gosta do comando, ele gosta das regras, ele gosta de ser cuidado, ele gosta de cumprir as ordens, ele se sente protegido, olha só, não é? Ele se sente protegido. E a Laura diz aqui que a tendência é essa pessoa, essa criança, quando crescer, buscar lugares dessa forma, né? Pode ser que não busque, mas se buscar, se vier a encontrar no meio do percurso aí da vida dessa criança, já adolescente e adulta, a tendência é gostar de lugares mais rígidos, certo? Os quartéis militares são perfeitos, ela fala. Nem o cabelo tem autorização para se despentear. Se em tantas latitudes e ao longo de toda a história do patriarcado os exércitos não só existem, como também gozam de boa reputação, é porque precisamos deles. Não é verdade que não nos faz falta ganhar batalhas. De fato, na atualidade existem poucos países com conflitos bélicos declarados. Mas precisamos dos exércitos para nos sentirmos bem, para experimentar o máximo de controle sobre as nossas almas machucadas e poder viver cada dia em paz. Algumas igrejas, olha só que legal isso também, algumas igrejas funcionam com sistemas análogos. Nelas também há uma hierarquia determinada e, além disso, existem ritos para cumprir e rotinas para obedecer. Todo esse acúmulo de tarefas organizadas, repetidas e, sobretudo, desdobradas de um marco de acolhimento espiritual se transforma em um campo de flores perfumadas para os nossos corações feridos. Logicamente, não estou falando da espiritualidade, mas da forma endógama que assumem algumas instituições eclesiásticas, nos oferecendo um terreno de pertencimento e lealdade que sustentamos para acalmar nossa desordem emocional histórica.
Poderia existir espiritualidade sem igrejas? Claro, mas teríamos de fluir com a felicidade do nosso espírito livre, buscando mestres aqui e ali e os comparando com diferentes aprendizagens e com o nosso bom senso. Então ela está dizendo aqui, por que as pessoas geralmente gostam de igrejas, né? Frequentam igrejas. Existem pessoas que gostam de igrejas ditatoriais, né? Igrejas que impõem ordem, que fiscalizam os membros, né? Pastores que mandam mensaginha lá no Facebook, onde você estava esse final de semana que você não apareceu na igreja. Tem pessoas que precisam disso, que elas gostam disso, né? E quanto mais a igreja é assim, mais a pessoa é fiel à igreja. E ela está dizendo que é por conta da necessidade que a gente tem de controle e organização, de estrutura, de se sentir seguro, cuidado e protegido, né? E olha que bacana, é o que a disciplina positiva nos ensina, né? A sermos firmes e gentis ao mesmo tempo, ou seja, não adianta a gente ser só gentil, não adianta sermos só permissivos, não adianta a gente só validar sentimento, a gente só acolher, né? A gente só amar, a gente só ser engraçado, usar do humor. A gente precisa ser firme junto, a gente precisa dar ordem, a gente precisa do limite. A criança, ela precisa de limite, tá? O limite traz segurança, o limite significa cuidado, estou sendo cuidado. Por mais que ela não goste naquele momento do cuidado, que o limite impõe na cabecinha dela, ela de uma certa forma está sendo alimentada emocionalmente, tá? Então a criança precisa de limite. Então dizer não, mas o não pode ser dito de uma forma encorajadora, certo? Mas dizer não, impor regras, estipular acordos, né? Conduzir, orientar, direcionar essa criança, tudo isso faz parte do controle emocional dela, tá? E é por isso que as pessoas gostam de exército. Então existem outros que servem em exércitos e amam exércitos, o exército, igrejas mais ditatoriais, certo? Tudo isso funciona. Ao contrário também, né? Ouso aqui dizer, ela não diz nesse capítulo pelo menos, mas ouso aqui dizer que o contrário também existe. Pessoas que foram educadas com uma rigidez muito forte, depois quando crescem buscam mais a permissividade. Então não gostam de igrejas controladoras, não gostam de chefes controladores, né? Porque identificaram que isso as feriram. Então busca na vida adulta algo mais leve. Aconteceu já com vocês isso? Provavelmente sim, né? Se não aconteceu, sabem de alguém, né, que viveu isso. Então, é isso que ela está querendo dizer aqui. E ela fala assim, mas já vimos que o bom senso é o menos bom entre os sensos. Portanto, é habitual que sejamos fiéis às estruturas, sobretudo se são sacerdotes autoritários ou se possuem um carisma tão grande que nos ofereça a firmeza de que precisamos. Por isso, a adesão passional a certas igrejas não tem tanto a ver com a sintonia espiritual que encontramos, mas sobretudo com o refúgio estrito e rigoroso que nos traz segurança. Por outro lado, a obediência em si mesma, em qualquer de seus formatos, também está constituída de um bunker legítimo para os adultos que provém de cenários de causa emocional. Bunker, ela diz aqui em outra parte do capítulo, que é como se fosse uma estrutura de proteção, tá? Um alçapão de proteção emocional que a gente cria. Podemos obedecer ao militar de cargo superior e um sacerdote, a um mestre, a um chefe na empresa na qual trabalhamos, a um superior político, a um parceiro. Sim, a obediência e o medo que a sustenta permite que nos movimentemos em uma faixa estreita na medida em que os desejos do indivíduo da empresa que os impõe sejam claros e precisos. Se a imprevisibilidade das nossas mães, quando éramos crianças, nos obrigava a estar permanentemente alertas, hoje, sendo adultos, não sentimos o peso da obediência, já que obedecer a comandos repetitivos é muito menos trabalhoso do que não saber a que nos ater. Olha isso, que sério, gente. Por isso, alguns adultos vivem com alegria a possibilidade de responder milimetricamente àqueles que são capazes de formular indicações claras, inalteráveis e dentro do possível perenes. Então, olha que legal, né? Ela fala assim, se a imprevisibilidade, eu falei de novo, se a imprevisibilidade das nossas mães, quando éramos crianças, quando éramos crianças, nos obrigava a estar permanentemente alertas, hoje, sendo adultos, nós não sentimos o peso da obediência, já que obedecer a comandos repetitivos é muito menos trabalhoso do que não saber a que nos ater.
Então ela está dizendo aqui, crianças que foram educadas ou que são educadas com base em mães mutáveis, que mudam o tempo todo, inconstantes emocionalmente, que não têm controle das próprias emoções, né? Que uma hora são de um jeito, outra hora são de outro, de outro. Mães muito liberais, mães que deixam seus filhos, mães que negligenciam a educação, que transferem a responsabilidade para um terceiro. Essa criança está se sentindo e crescendo insegura. E aí ela precisa de alguém que seja suporte, né, rígido, de controle, de normas e de regras, porque alimenta uma parte dela que não foi abastecida e traz segurança. E é muito melhor a gente seguir regras e padrões do que viver na vida livre, sem saber o que vai acontecer, o que eu preciso fincar, onde é que eu finco raiz, o que aconteceu comigo. Bacana, né? E existe mesmo, eu vejo crianças assim, eu vejo crianças que gostam de adultos que são mais controladores e provavelmente crianças que gostam de adultos mais controladores são crianças que têm pais mais liberais. Existe uma grande diferença e ela é tênue, tá? Pra gente conseguir distinguir entre ser liberal demais e ser gentil, respeitando as vontades e necessidades do nosso filho. Tomem cuidado para não acabarem sendo liberais ao invés de conduzir seus filhos de uma forma inteligente e encorajadora. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Por isso que a disciplina positiva vem e fala pra gente ser gentil e firme ao mesmo tempo, porque aí você valida, você acolhe, você ampara, você é empático, porém você direciona, guia, orienta, coloca limites, que a gente precisa disso, senão a gente vai procurar lá fora, tá? E aí são adultos que crescem e buscam relacionamentos abusivos porque precisam do controle, só que não sabem lidar com isso, nem sabem que precisam disso. E aí buscam lá fora esses relacionamentos, tá? São adultos que buscam empregos onde os chefes abusam da sua autoridade, né? Mas gostam disso e não sabem que gostam. Tá alimentando coisas que não enxergam, certo? E aí a gente vai sofrendo na vida adulta e não precisaria. A gente tem a chance de educar os nossos filhos hoje de um jeito diferente para que eles não venham a sofrer. Então aqui hoje a gente trouxe essa visão. Claro que existem outros tipos de visões, né? Em relação à educação, né? Educação muito rígida, o que acontece com a criança. Às vezes ela cresce, ela se sente insegura também, ou se sente pressionada demais, isso vai refletir no corpo dela, vai começar a puxar cabelo, sabe? Aquele transtorno de ficar tirando cabelo, vai começar a ficar ansiosa, né? Ou apática, enfim. Existe o outro extremo também, mas hoje a gente tá falando dessa linguagem aqui, certo, gente? Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Cada vez mais busquem ser gentis e firmes e terão filhos saudáveis, felizes e fortes emocionalmente. Um beijo para quem ficou, um beijo para quem vai assistir depois e a gente se vê por aqui, se tudo correr bem amanhã e ainda nos posts e nos stories. Fui!